Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Senhor, ajude-nos a entender a Tua palavra e a poder, Senhor, aplicar ela em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que nós temos que estudar a carta de Tiago? Por uma razão, por duas razões muito simples. A primeira, porque esta carta foi escrita por um servo do Senhor, inspirado por Deus, um homem que o Senhor inspirou ele, um apóstolo de Deus. E o apóstolo, quando ele recebia a inspiração de Deus e ele escrevia, aquilo se tornava palavra de Deus. Olha só, não perca o que está escrito, não perca aí o livro, procure aí, rapidinho, 1 Timóteo capítulo 3, olha o que diz, 1 Timóteo, capítulo de número 3, aliás, irmão, 2 Timóteo 3,16, eu vou pedir para alguém ler, por favor. Capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Quem encontrar pode ler. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, então toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e nos leva ao aperfeiçoamento. E Tiago é uma carta que é palavra de Deus, foi escrita por um apóstolo, tem todos os requisitos de palavra de Deus, de um livro inspirado por Deus. Então a gente tem que estudar esse livro. Segundo motivo pela qual nós temos que estudar a carta de Tiago é porque essa carta ela traz verdades para a nossa vida. Nós vamos ver aqui alguns temas que nós vamos estudar no decorrer dessas quartas-feiras, que são temas totalmente ligados à nossa realidade. Irmão, sabe o que eu acho interessante na Bíblia? É que a Bíblia, ela não é um livro antigo que fala de coisas antigas. A Bíblia é um livro atemporal. Você sabe o que significa essa palavra? Atemporal. Temporal é uma coisa que é temporária. Agora, quando tem esse azinho na frente, atemporal é que é para todas as épocas. Não tem tempo, não tem limite de tempo, não é limitado ao tempo. Então, quem leu a Bíblia há 1000 anos atrás foi tocado como alguém que lê a Bíblia hoje. Foi tocado profundamente como alguém que lê a Bíblia hoje. Um grande evangelista chamado Billy Graham, ele disse assim certa feita, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. É impressionante como que a palavra de Deus ela tem respostas para nós. Por exemplo, esse livro, essa carta aqui de Tiago, ela foi escrita aproximadamente 60 anos depois que Cristo nasceu. Pensa, muito tempo atrás. Mas ela fala para nós hoje. Ela fala verdades que nós precisamos ouvir, compreender e praticar hoje. Mas para isso, o versículo de número 1, ele começa com que nome? Que palavra aí? Aparece um nome aí. O nome de quem? Tiago. Não é isso? Quem foi Tiago? Vamos entender aqui quem foi Tiago, conhecer um pouco da história de Tiago, para você ver que o autor ele tem cacife, ele tem autoridade no que ele está dizendo aqui. Nós temos que, antes de saber se um livro é a palavra de Deus, é saber quem é o autor desse livro. Veja, aqui foi Tiago. Quem foi Tiago? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Mateus 13, versículo 55. Capítulo 13, versículo 55.
Quem foi Tiago? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Qual é a primeira informação que nós temos aqui de Tiago? Tiago era meio-irmão de Jesus. Sabia disso? Oxê, pastor, mas Maria não subiu para o céu? Ela está tirada para conversar com o Senhor. Maria não subiu para o céu? Sinto muito, eu queria que isso fosse verdade, mas acabamos de ler um versículo que mostra irmãos de Jesus, filhos de Maria. Então, depois que Maria teve Jesus, depois que Maria deu à luz a Cristo, aqui a Bíblia está dizendo que ela teve outros filhos. Outros filhos. Por que a gente diz meio-irmão de Jesus? Porque Jesus não teve por pai José. Jesus era o próprio Filho de Deus que nasceu no ventre de Maria. Então, meio-irmão. Humanamente irmão. Certo? Aqui é uma primeira informação importante sobre o autor do livro que nós vamos estudar. Filho de Maria, irmão de Jesus. Uma segunda outra informação importante: Tiago ele foi um dos maiores líderes da igreja de Jerusalém. Vamos ver algumas citações dele na Bíblia. Atos 12, vai lá para Atos 12, você vai voltar um pouquinho na Bíblia hoje. Nós não vamos mergulhar na carta propriamente dita, nós vamos entender primeiro o início dela. Atos 12, versículo de número 17. Atos 12, 17. E acenando-lhe ele com a mão, todos encontraram? E acenando-lhe ele com a mão, para que se calasse, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e lhe disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. Aqui é Pedro falando sobre a sua libertação na prisão, como Deus milagrosamente livrou ele. E você vê que é como se ele não diz assim: vai, mostra isso, diga isso para os irmãos. Ele diz para Tiago e para os irmãos, mostrando claramente uma diferença entre Tiago e os irmãos. Ou seja, o que é um líder na igreja? É um irmão que lidera, mas é irmão. É um irmão em Cristo, normal. Porém, ele tem uma diferença porque ele lidera na igreja do Senhor. Aqui nós temos uma distinção aqui. Tiago, ele era um líder. Olha só, agora o capítulo 15, mesmo livro de Atos, capítulo 15, versículo 13 ao 21. Atos capítulo 15, versículo 13 ao 21. Diz assim: e após terem feito silêncio, Tiago respondeu dizendo: homens e irmãos, ouve-me. Aqui estava tendo, irmãos, uma reunião para discutir aqui a questão dos gentios que haviam se convertido, né? Aliás, aqui a questão da circuncisão. Vocês lembram do estudo de Atos? Que é a questão da circuncisão. Se pegava os gentios e circuncidava igual se circuncidava os judeus. Aí ele pega e ele toma a palavra. Ou seja, você percebe uma autoridade aqui entre a igreja. Versículo 14. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído,
e o edificarei novamente das suas ruínas, e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busquem ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Todas as obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão, é que nós não perturbemos aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, das coisas estranguladas e do sangue. Olha aí, aqui era um dilema muito sério na igreja. E aí, vamos circuncisar ou não vamos, os gentios? Porque eles não são judeus. Judeu já ao 8º dia de nascença, a Bíblia diz que ele era circuncidado. Alguém que ainda não sabe o que é circuncisão? Diga-se de passagem. Alguém que ainda não sabe o que é? Pode levantar a mão que eu lhe explico agora. Quem não sabe o que é circuncisão? Todo mundo sabe? Pronto, então não estou falando aqui grego. Então, a grande questão era, todo judeu ao 8º dia era circuncisado como um sinal de que era fazer parte da descendência de Abraão, do povo de Deus. Aí agora vem os gentios, que não tinha esse negócio de circuncisão. E aí, circuncida ou não? Quem é que toma a decisão aqui? Tiago. Tiago diz: a minha decisão é que não perturbem os gentios, não perturbem eles. Vocês têm ideia de que você e eu temos que ser gratos a Tiago? Nós temos que ser gratos a Tiago, porque se Tiago tivesse dito assim: a minha decisão é que todo homem seja circuncidado, sabe o que significaria? É que toda igreja teria que ter um cirurgião. Porque se o cara se converteu, assim que ele se convertesse, ele tinha que passar pela cirurgia. Hoje é chamado de cirurgia de fimose, que é a circuncisão. Todo homem velho, 40 anos, um senhor de 50 anos que está se convertendo, ia ter que passar por isso. A pessoa. Então aqui nós estamos vendo um texto que mostra que Tiago era uma voz ouvida. Ele era um líder. Não era qualquer um, ele era um líder dentro da igreja. Volta lá para a carta. Então nós já entendemos que Tiago era meio irmão de Jesus, um dos líderes importantes da igreja, e ele também, irmãos, era conhecido por ter um profundo senso de justiça espiritual e social. Há um diferencial aqui de Tiago. Tiago, ele tinha um senso de muita justiça. É tanto que ele é chamado de também Tiago, o justo. Por quê? Tiago, segundo alguns historiadores, ele era um homem que era profundamente preocupado com os órfãos, com as viúvas, com os pobres. De tal forma que na epístola de Tiago, quando nós lermos, mais para frente, nós vamos ver Tiago dizendo assim: a verdadeira religião é não se contaminar com o mundo e socorrer o órfão, a viúva e o pobre. Olha que interessante, né? Ele era um homem que tinha esse senso de justiça espiritual e social também. Ele se importava com as questões sociais. Ele se importava com as viúvas da igreja, ele se importava com os pobres, ele se importava com os órfãos, ele se importava com isso. Então, já entendemos que ele era irmão de Jesus, um grande líder e um homem que tinha um profundo ardor e amor pelos mais desfavorecidos. Ele, não diferente dos outros apóstolos, morreu por meio de perseguição. Um sumo sacerdote chamado Anás II, matou ele foi morto, foi decapitado por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, dos apóstolos só teve um que sobreviveu, assim, que não morreu por morte causada por outro, morreu de morte natural, que foi quem? João, na ilha de Patmos.
foi o único. Tão interessante que Deus livrou João várias vezes. Tem uma história que conta que o imperador jogou João no caldeirão ardendo, queimando. Era um caldeirão que quem entrasse, meu irmão, ali era queimadura de terceiro, de quarto, de 10º grau, morria ali mesmo. Ele entrou como se estivesse entrando numa banheira de água fria. Não aconteceu absolutamente nada com ele. E aí foi que largaram ele na ilha de Patmos, que era uma ilha altamente perigosa, isolada, inóspita, e ali ele teve as visões do Apocalipse. Mas o restante dos apóstolos, todos foram perseguidos e mortos pelo Evangelho de Cristo. Pedro morreu pendurado de cabeça para baixo, queimado, crucificado. Nós vamos ver, por exemplo, Tomé, que morreu atravessado por lanças. Nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo, que teve a sua cabeça arrancada à base de machadada. Todos os apóstolos morreram pela causa de Cristo. E Tiago não foi diferente. Tiago também morreu pela causa de Cristo Jesus. Agora vamos entender um pouco mais sobre a carta em si. Vocês entenderam de quem nós estamos então falando aqui? De Tiago. Quem é esse Tiago? Se fosse hoje o dia das perguntas, dá para responder? Amém? Pronto, é isso aí, vamos lá. A carta, essa carta aqui, pastor, por que não um livro? Porque realmente isso aqui eram cartas que eram escritas na época. Eram cartas, eram mais curtas do que um livro mesmo, igual João, igual o Evangelho de Lucas. Eram cartas que tinham um endereço certo, que tinham um público, tinha um povo que ia receber essa carta que estava sendo escrita ali. Então vamos entender. Ela foi escrita, olha o versículo de número 1. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior, saudações. Quem é esse povo aqui que foi Por que é um povo que foi disperso? É um povo que se espalhou. Mas quem é esse povo aqui? Quem são esses? Sabe o que é importante de você ler a Bíblia toda? É que você interliga os pontos. Vai lá para Atos capítulo 8, versículo 1. Atos capítulo 8 e versículo de número 1. Você vai saber quem é esse povo aqui. Quem encontrou pode ler. Olha aí, uma grande perseguição contra a igreja que estava onde? Em Jerusalém. Então aqui, quando houve essa perseguição, só tinha judeu. A igreja era praticamente feita de judeus. Então para quem foi escrita essa carta aqui? Foi escrita para esses irmãos judeus que sofreram perseguição e se espalharam, saíram de Jerusalém, se dispersaram. Era uma carta para eles. E aí a gente vai ver que a intenção de Tiago aqui é ensinar algumas doutrinas, ensinamentos, algumas questões importantes para a vida daqueles crentes daquela época e que também servem para nós. Se a gente for dividir essa carta em partes, e é assim que a gente vai dividir, cada estudo é uma parte dessa carta, nós podemos dividir em pelo menos 11 partes. 11 partes. A primeira vai do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. Qual é o assunto aqui nessa parte? Ele vai ensinar sobre como passar por provações de forma correta. Quem aqui já foi provado na vida, irmão? Já passou por provação, tribulação? Meu irmão, se você não tiver passado, você não é crente, não. Não é crente, não. Se nós passamos por provações, esse assunto não é importante, não.
Sabe por quê? Muitos de nós não sabemos sofrer. Essa é a verdade. Nós somos criados para não sofrer nesse mundo. Criados não por Deus, viu? A maneira como nos criaram, como criaram as pessoas, foi de um jeito, talvez os antigos não, mas os novos estão sendo criados no modo medial art, sabe? É tipo assim, criado para não sofrer. Hoje, antigamente, um casal de jovens terminava o namoro, tudo bem, saudações, Deus te abençoe, eu vou para cá, você vai para lá. Hoje, irmão, eu sou cansado de receber lá no meu consultório um menino com o pulso rasgado, cortado. Por quê? Porque meu namorado terminou comigo. Meu infeliz não tem liberdade de te deixar não. É claro que eu não falo isso, irmão. Se eu falar isso, ela nem volta na outra sessão, porque ela vai ter passado a navalha em outro lugar. Mas você percebe que as pessoas estão intolerantes. Nós estamos intolerantes ao sofrimento. Não sabemos sofrer. Aí eu gosto muito de uma frase dita por um homem chamado C.S. Lewis, que ele diz assim: se você está em busca de uma religião confortável, boa e tal, eu não indico para você o cristianismo. Porque cristianismo e sofrimento é assim, ó. Sabe por quê? Porque o sofrimento na vida do crente tem outro propósito, e nós vamos aprender aqui. Qual é o verdadeiro propósito do sofrimento na vida do crente e como o crente pode passar vitoriosamente por uma provação. Nós vamos aprender na primeira parte desse estudo. Na segunda parte, nós vamos entender a origem do pecado e da bondade de Deus em nós. Isso a gente já vai ver aonde? Lá no capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18, a gente vai estudar sobre isso. A origem do pecado. Sabe por que é importante estudar isso? Porque eu vejo uma coisa acontecer muito no meio dos crentes. Confundir o que é o diabo, o que é você e o que é Deus. O que é Deus? Por exemplo, se um cabra, eu vou dar esse exemplo, eu queria ouvir vocês. Se um cabra, de repente, ele vai na casa de um amigo e chega lá, tem cerveja lá, uísque, cachaça para todo lado. E ele pega: rapaz, não é pecado uma dosinha, não, acho que eu vou beber. Só que o abençoado tem todo um histórico, né? Aí ele pega, toma, e vai embora. Pronto. A Bíblia diz que eu tenho que ser uma pessoa controlada, sóbria. Ainda cita a Bíblia: seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Aí pensa que não, irmão, a segunda, irmão, quando pensa que não, o cabra já está tirando mortal em cima da mesa. E no outro dia o vídeo dele está aparecendo no Instagram. E a legenda é: olha o irmão fulano. Aí eu lhe pergunto: essa situação aqui foi Deus, o diabo ou a carne? Já ouviu os irmãos? A carne? A carne, pô. Não foi o Zé Pilintra. Foi não. Você. Foi Zé Pilintra não. Porque quando a Bíblia fala de bebedice, a Bíblia não diz que a bebedice é um demônio. A Bíblia diz que bebedice é culpa sua, responsabilidade sua, ato seu, você é totalmente responsável por isso. As obras da carne falam lá de bebedices, que é um vício em bebida, embriaguez, farra. Aí quando a Bíblia descreve isso lá, ela descreve como um demônio ou como obra da carne? É como obra da carne. Então não é demônio, é obra da carne. É obra da carne. Uma vez me levaram num lugar, aí pastor, ore pelo meu marido, porque meu marido tem um Zé Pilintra, por isso que ele bebe desse jeito. Eu pensei: olha, se é o Zé Pilintra, a gente põe a mão, manda ele embora, meu irmão, porque se não sair no nome de Jesus, não sai mais nunca.
Porque se o nome de Jesus não expulsa, o que vai expulsar? Não, se é, nós vamos impor as mãos, nos dá uma ordem, e vai ter que sair. Vai ter que sair dessa vida. E ele nunca mais vai beber, porque se é um demônio, não. Aí eu orei, veio a mãe me levantou a mão assim, ficou balançando para frente e para trás, eu olho. Aí caí, aí eu vou falar uma coisa aqui. Nadinho. Bebo. Falei, não, minha senhora, isso aqui não é exatamente não. Isso aqui é ele. Ele é um viciado, é ele que ama beber. Ele é um doente, ele precisa de Jesus Cristo em tratamento. Já fui pegar meu número aqui, está aqui, ó. Eu trabalho lá na Shalom, como? Bora internar esse velho aí que fica bom. Entendeu, irmão? A carta de Tiago vai ensinar para a gente diferenciar o que vem do diabo, o que é a nossa própria carne, nosso próprio coração e o que é Deus. A gente precisa diferenciar isso, saber diferenciar isso, porque senão daqui a pouco ninguém põe mais culpa em si, ninguém se responsabiliza, tudo é culpa de um demônio A ou de um demônio B. Isso é fruto da Igreja Universal, que tudo é demônio, tudo. A pessoa entra lá, bate na esposa, é demônio, é ele. Inclusive se ele não parar, ele tem que ser preso. É ele que não tem domínio próprio, não tem o Espírito Santo e não tem domínio próprio. É ele que tem que se arrepender, se converter, abandonar seus maus caminhos, parar de fazer isso. Ele que tem que fazer isso, demônio não. Porque se for, então ele não tem culpa. Se for, então ele vai se arrepender de que se é outro bicho que está nele fazendo. Entendeu, irmão, como é que é o negócio aqui? Aí por isso que a pessoa nunca se arrepende. Então vamos lá. Outra coisa que nós vamos estudar. Aí isso já está lá no capítulo 1, versículo 19 até o versículo 26. A prática da palavra de Deus. Nós estamos cheios de crente que está cheio de Bíblia, cheio de ensinamento, cheio de coisa, mas não pratica a palavra, conhece versículo de Gênesis e Apocalipse, mas não pratica. Vamos aprender a sermos praticantes. Outra coisa que vamos estudar, aí já é no capítulo 2, nos primeiros 13 versículos do capítulo 2, nós vamos aprender sobre como agir com justiça para com o próximo. Eu amo esse capítulo, eu fico ansioso para nós chegar nele. Porque ele vai, irmão, bater um bocado de coisa que a gente faz e não vê que faz. Quer ver? Vou citar uma coisa que a gente vai aprender lá, nesse capítulo 2. Qualquer coisa você vai só acompanhando e marcando mesmo, porque hoje a gente não vai ter como entrar em tudo isso. Chega no capítulo 2, ele vai falar sobre gente que faz acepção de pessoas na igreja. Sabe como é que é? Vou dar um exemplo. Chega o irmãozinho está até desempregado, e aí você fala, Senhor, Deus abençoe, irmão, papapá. Não, eu sou pastor. Você é pastor, irmão, amém, Deus abençoe, tá? Aí pega, irmão, e entra aqui. Pensa que não, entra aqui fala o nome aí de um pastor famoso aí. Misericórdia. Não, se ele chegar aqui, eu vou pregar para ele se converter. Tá amarrado. Ixi, tá ruim também, né? Rapaz, vocês, eu vou enviar para vocês uns pastores bíblicos, rapaz. Vocês estão com as referências ruins demais. Olha, vou dar uma referência aqui. Da nossa própria denominação. Chega aqui o bispo Walter Macalester, o filho do fundador da Nova Vida. Cabra livre escrito, ele é muito famoso aí no Brasil. Aí ele chega aqui, aí eu digo para a igreja, irmãos, o bispo vai estar aqui. Quando ele entrar, a gente se coloca de pé para receber ele entrando. Vai ter aqui uma cadeira que ele vai sentar aqui, porque é o bispo. Aqui mesmo não.
Pasme, tem igreja desse jeito. Eu já vi. Com esses olhos, que talvez a terra não vai comer porque vai ser arrebatado quando Jesus voltar. Eu já vi. Eu vi com os meus olhos isso acontecer de dentro da igreja. Isso é acepção de pessoas. E Tiago diz que isso é pecado. Ou eu dou essa mesma honra para o zelador da igreja, ou então eu dou essa honra para ninguém. Tudo bem, irmãos, está certo. Uma igreja ela tem que ser educada, viu? Nós vamos trazer um pregador lá de João Pessoa. O cara vai deixar a igreja dele lá, vai deixar a família lá, vai deixar os afazeres dele lá, vai deixar a vida dele para vir ficar 3 dias aqui com a gente aqui no nosso aniversário. Nós temos que servir a pessoa que nós estamos convidando. Então vamos fazer esforço para colocar ele no hotel, para ele ficar concentrado em oração lá, buscando o Senhor, lendo a palavra. Vamos servir a melhor refeição para ele. Mas, irmão, destratar uma pessoa simples da igreja só porque ele está aqui, isso é pecado. Isso não está certo. Isso está errado. É por isso que dificilmente você vê nas igrejas reformadas, nas igrejas tradicionais. A nossa igreja é uma igreja pentecostal reformada. A gente puxa um pouco mais para os batistas, os presbiterianos. É difícil você ver cadeira aqui no púlpito. Muito difícil. O pastor senta aí, no meio de todo mundo. Vocês já viram como é que a gente recebe pastor aqui? Dia desses tinha um pastor aqui. Veio visitar, ele estava lá no final e lá ficou, irmão. Eu não fiquei. Gente, pega a cadeira, põe aqui pro pastor. Não, irmão, tem essa não, irmão. Pra quê? Ele não é crente igual o outro crente, não. Nós vamos ver aqui em Tiago que é pecado ficar fazendo acepção de pessoas, tratando o de maior autoridade com honra e tratando o mais simples com desprezo. Isso é pecado. Tratando o mais rico e o mais pobre é pecado. É pecado isso. Então, irmão, infelizmente, para o escândalo do Evangelho, é tão escandaloso que você abre o microfone. Eu já vi pastor que ele julga quem ele vai visitar de acordo com o dízimo do crente. Entendeu? E eu já vi, tipo assim, não, o dízimo de fulano é maior, então ele é prioridade na visita. Aí vai, bota na frente quem tem dízimo maior e quem não dizima, nem recebe visita. Isso é pecado. Isso é pecado. Na Nova Vida a gente leva muito a sério esse negócio de visitar os irmãos. De visitar os irmãos. Até o irmão Marcos que mora lá no Alto da Cruz. Eu só estou esperando o convite. Eu já tentei umas 3 vezes lá, Marcos. Olha, agora os irmãos já estão sabendo. Vamos marcar o dia para nós ir lá. Sábado vamos estar por lá. Então, a gente, pastor, mas vai chegar um tempo que o pastor não dá conta de fazer esse trabalho de visitação. Aí o que o pastor tem que fazer? Preparar uma equipe de ministério de visitação. Não, eu digo é porque eu já tentei mais 3 vezes, aí não deu certo, mas já visitei o Marcos. Aqui na igreja, ninguém pode dizer, nunca recebi a visita do pastor. Recebeu sim, ou se não receber é porque está dando dificuldade. Eu tenho uns áudios tudinho, ô irmão, Pai do Senhor, como é que você está, meu irmão? Rapaz, a gente queria fazer uma visita. Pois é. Então, aí vem, vamos correr aqui para nós terminar. Aí nós vamos estudar sobre a verdadeira fé e o que é fé verdadeira, o que é fé falsa. Vamos chegar no capítulo 3, nós vamos estudar a necessidade de ter sabedoria para poder refrear a língua. Rapaz, eu gosto desse capítulo. Fala de língua útil,
Como é que controla a língua? Essa danada, difícil de ser controlada. Chega no capítulo 4, nós vamos estudar a origem das contendas. De onde vem as brigas, as contendas, as confusões familiares, as confusões dentro da igreja? Quando a igreja começa burburinho, confusão, contenda, de onde vem isso? Vamos estudar sobre a maledicência, gente que gosta de falar mal da vida dos outros, nós vamos estudar também, está tudo em Tiago. Chega no capítulo 5, vamos estudar sobre como Deus condena as riquezas mal adquiridas de um jeito pecaminoso. Aí nós vamos aprender sobre como ter paciência, firmeza até a volta de Jesus e fechar o livro. No capítulo 5, versículo 13 ao 20, aprendendo algumas práticas cristãs em diversas situações, em situações diferentes. Como a igreja deve lidar com alguém que está enfermo? Como a igreja deve lidar com alguém que está aflito? Como a igreja deve lidar com alguém que está doente, com alguém que está em pecado? Como a igreja deve lidar? Vamos aprender tudo isso. Irmãos, nós temos ou não temos uma epístola rica? Rica. São poucos capítulos, só são 5 capítulos riquíssimos de conteúdo. Então, se eu fosse você, eu não perdia os estudos de quarta-feira. Fazia um esforço. Inclusive hoje eu estou gravando aqui o áudio, eu vou ver se o áudio vai ficar bom. Mas esses áudios não é, vou me acomodar, que o pastor está gravando os áudios, eu vou ter o conteúdo. Meu irmão, isso aqui é só para você remoer depois. Ruminar. Você sabe o que é isso? Você é ovelha de Jesus, eu e você somos ovelha de Jesus. E ovelha tem uma coisa que ela faz, que ajuda na nutrição dela. Eu sei que parece nojento explicando, mas isso ajuda a nutrição da ovelha. Ela come o dia todo. Quando chega de noite, ela rumina aquele alimento. Ela meio que põe para fora e come de novo. Fica lá ruminando. Sabe o que é isso? O estudo que você pega aqui, a palavra que você ouve aqui, vai de novo para o texto, estuda de novo o texto. Agora que a gente está começando a gravar, pelo menos o áudio, eu vou editar direitinho, vai ficar bacana. Ouve de novo, põe no carro, ouve, põe na motosfone, ouve outra vez, para um tempo, ouve a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, a epístola de Tiago é mais do que necessária para os nossos dias, é mais do que necessário para os nossos dias. A epístola de Tiago é tratamento para o nosso coração. Eu tenho certeza que quando a gente fechar esse livro, você vai estar mais do que abençoado, profundamente edificado, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, encerramos por hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que a mão do Senhor seja sobre você. Amanhã e sexta-feira nós vamos estar ministrando o curso, o segundo módulo do curso de aconselhamento cristão. Esse curso a gente está ministrando só para a diretoria da igreja, né? Para a tesoureira, para a secretária, para o líder de missões. Mas no entanto tem outro curso que, se você deseja fazer, irmão, tem aqui a fichazinha de inscrição, que é o CETEB, Seminário Teológico de Base. É a porta de entrada para quem quer estudar teologia, conhecer a palavra de Deus, tá bom? Então nos procure em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor. Depois a irmã Verbena, hoje não, mas depois a irmã Verbena vai procurar quem é membro da igreja. Nós estamos começando agora a fazer as fichas de membros da igreja. Deixa eu falar uma coisa, conforme a igreja cresce, vai surgir a necessidade de registrar a igreja. Por enquanto nós somos filha da igreja lá de Recife, estamos, digamos que, amparados pela igreja de lá. Mas a Nova Vida, cada igreja é independente. Então, conforme a igreja cresce, nós vamos organizando a igreja até mesmo a gente poder registrar direitinho, abrir o CNPJ e sermos uma igreja independente que pode abrir outra igreja, que pode plantar outra igreja. Mas até lá, nós queremos deixar
toda a documentação organizada, tudo, só para quando chegar o tempo fazer. E uma coisa muito importante é saber quem é membro e quem não é na igreja. Quem é membro e quem não é. É por isso que a gente já providenciou a ficha de membro. E aí você, a irmã, pode esperar que a irmã vai lhe procurar, né, irmã? Devagarzinho você vai de um por um aí procurando para poder preencher essa ficha. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa?